Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui uma maneira de fazer o levantamento de materiais, tá? Utilizando a plataforma, o Revit, né? E utilizando o BIM para fazer o levantamento de quantitativos, né? Utilizando o Revit para fazer esse levantamento de quantitativo, de área, por exemplo, e eu vou utilizar essa área numa planilha externa para fazer o levantamento real de material, né, para orçamento, tá? Então, no caso, aqui no Revit eu tenho esse modelo. Esse é o modelo de uma casa real que eu estou executando. E essa casa, pessoal, eu preciso que seja executado uma argamassa de nivelamento antes de ser levantado os painéis de steel frame, tá? Então, o que eu faço? Eu preciso saber qual que é a área de piso, né? Qual que seria o volume de argamassa de nivelamento? Qual que é a quantidade de areia? Qual que é a quantidade de cimento? Qual que é a quantidade de água? Então, utilizando o Revit, nós temos isso de uma maneira muito mais fácil. Nós conseguimos obter esses dados. Clicando no pavimento de piso, por exemplo, você consegue vir aqui na aba de propriedades e rastrear qual que é a área desse elemento que você selecionou. Ele já mostra para mim aqui, ó, esse elemento tem 30 metros quadrados e tem um volume de 5,6 metros cúbicos. Porém, eu sei que tem esse piso e eu tenho esse piso que não foi somado, eles estão separados. E para não pegar uma calculadora aqui e fazer esse levantamento, eu consigo gerar uma tabela aqui no Revit que vai me dar essa quantidade já total, tá? Antes disso, deixa eu mostrar para vocês aqui qual que é a espessura, né? Eu consigo entrar, clicar aqui no piso e vir aqui e ele mostra para mim, ó, a estrutura é um radier de 150 milímetros e a argamassa de nivelamento tem 20 centímetros, tá vendo? Então eu vou fazer o quê? Eu vou dar um OK aqui. 20 centímetros não, a argamassa de nivelamento tem 20 milímetros. Eu vou fazer o quê? Eu preciso da área total dos dois pisos, desse daqui e dessa área externa aqui que vai ser concretado junto, tá? Eu vou vir aqui no meu navegador de projeto e vou procurar tabelas. Não tem nenhuma tabela, eu vou clicar aqui, vou selecionar nova tabela, vou digitar piso, vou selecionar a categoria de pisos, vou dar um OK. Dentro de piso, eu só vou precisar praticamente de tipo e área. Seleciono os dois, vou dar um OK. Aqui, ó, antes eu poderia estar editando diretamente lá onde que eu vou excluir, ó. Eu dei um OK, eu vou apagar essa tabela aqui, ó. Ele gerou aqui, ó, no navegador de projeto, uma tabela de piso. Eu vou excluir ela e vou fazer de novo, ó. Eu vou clicar nova tabela de quantidades, vou selecionar piso, digitar piso. Ele vai abrir essa propriedades de tabela, eu vou selecionar de novo aqui, ó, tipo e área. Eu vou vir em filtro, eu vou deixar como nenhum, classificar por, eu vou deixar como total geral e deixo também selecionado itemizar por cada instância. Formatação, eu quero que a área, eu seleciono a área e mando calcular os totais das áreas, tá? Então, feito isso, eu vou dar um OK, ele vai abrir a minha tabela e ele vai deixar selecionado para mim aqui, ó, vai deixar categorizado para mim. Eu tenho dois tipos de piso, né? Um com 30 metros quadrados e um com 4 metros quadrados, totalizando 34 metros quadrados. Legal, eu fiz esse levantamento, eu sei a minha área. E o meu volume, como eu mostrei para vocês, a hora que eu clico no meu piso, eu consigo editar o tipo e eu consigo ver qual que é o nível que o arquiteto ou foi definido de argamassa de nivelamento, né? Então aqui eu vejo que foi 20 milímetros, eu tenho 34, eu simplesmente vou abrir aqui a minha tabela de orçamento
Veja que eu tenho levantamento, orçamento, tudo zerado, mas eu tenho nas minhas composições aqui, que eu já deixei preparado, os tipos de argamassa de nivelamento. Então eu vou vir aqui ó, em descrição, eu vou deselecionar tudo e vou escrever nivelamento. Nivelamento, ele já mostrou para mim aqui ó, 2 tipos de argamassa de nivelamento que eu tenho. Argamassa de nivelamento com traço aproximado de 1:4 e o reforçado que é 1:3, cimento e areia média. Eu vou deixar somente aqui esse daqui de argamassa reforçada. O número da composição é o 027. Eu vou dar um Ctrl C, vou em orçamento. Eu vou dizer aqui na coluna de tipo que vai ser do tipo comp, que é de composição. Vou colar o código aqui. Tá. Um Ctrl C aqui, ó. Dou um Ctrl C. Vou dar um Ctrl V aqui. Qual que é a quantidade? Tá. A quantidade vai ser a minha área, né? A minha área de piso, 34, vezes a espessura da minha argamassa de nivelamento, que é 0,02, que é os 20 milímetros. Vou dar um OK, vou dar um ESC aqui, ele colocou a fórmula para todos aqui para baixo, não quero, é só para isso. Então eu tenho que a quantidade de argamassa de nivelamento que eu preciso em metros cúbicos é 0,68 metros cúbicos. No total aqui, ele já faz o custo a mim de quanto que eu vou gastar de argamassa de nivelamento, nessa argamassa de nivelamento, R$320. Legal. Eu preciso da quantidade de pedra, areia e da quantidade de pedra não, de cimento, areia e água. Em levantamento, perceba, está zerado. Eu venho em dados, mando atualizar, ele já gera para mim a quantidade de cimento de saco de 50 quilos, eu vou precisar de 8, tá? O custo unitário sendo 40, no total 320. Então aqui ele já mostra para mim todo o total de materiais que eu vou fazer, que eu vou precisar para fazer essa argamassa de nivelamento com 2 centímetros. Cimento 8 sacos, areia média 1 metro cúbico e eu vou precisar de 180 litros de água. Então pessoal, essa é a maneira que eu tô trabalhando agora, certo? Eu consigo fazer esse levantamento direto no Revit, consigo. Só que essa tabela externa me permite que usuários que não têm o Revit, mas precisam fazer esse levantamento, trabalhem também e consigam elaborar os orçamentos, tá? A partir de um projeto arquitetônico, a partir de uma planta, simplesmente com uma área, ele consegue fazer o levantamento de materiais e orçar uma obra. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou sempre estar fazendo alguns vídeos de alguns pontos importantes, de algumas coisas que eu desenvolvi e vou estar postando para vocês também. Até o próximo vídeo, pessoal.